Curso Sempre. Inteligência em concursos. Então, gente, vamos começar a nossa aula aí de administração. 4 aulas. Seguindo exatamente o que tem no último edital. O primeiro assunto é abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração. Lembrando que nós temos aí umas 30 ou 40 abordagens, mais ou menos. E aqui a gente saiu numa vantagem porque você sabe exatamente sobre o que eles vão perguntar. Tá? Então, com molezinha. A clássica é a que mais aparece em concurso, é o Taylorismo. Todos os concursos que citam esse histórico da administração abordam isso, tá? Bem, o que você tem que saber aqui, ó? O que você tem que saber é que a administração, ela começa há 100 anos atrás. A administração que se pergunta em concurso, né? Sempre vamos deixar bem claro, ó, o nosso foco aqui é concurso. A administração começa há 103 anos atrás, quando o Frederick Taylor, publicou um livro, Princípios da Administração Científica. Tá? E ela foi sistematizada desde a Revolução Industrial, que é de 1776, quando foi descoberta a máquina a vapor, às vezes eles até perguntam isso, até 1911, sem que houvesse nenhum documento, nenhuma publicação. Então se entende que a administração é do século XX. Segunda coisa importante, ela é totalmente de origem americana. Esses 3 modelos aqui são americanos. Depois do modelo sistêmico, que é de 1960, surge em 1970 o modelo japonês, que é conhecido como Toyotismo. Tá? Mas esse não está sendo pedido no concurso. Então, maravilha. Então nós vamos ver só até 1960. Por que eles estão vendo esses 3? Porque são esses 3 que influenciam a administração pública. Tá? A gente vai ver no transcorrer da conversa aonde que ela influencia. Tranquilo até aqui? Se posicionaram, entenderam a área de questões? Bem, a abordagem clássica, portanto, é o início do século XX, tá? Início do século XX. E você tem aqui, então, o seguinte: nesse momento nós tínhamos um crescimento acelerado e desorganizado das empresas. Importante ser desorganizado. Anota esse desorganizado, porque você tem aquela ideia de que tudo começou organizadinho. Não. Nós tivemos a criação do conceito de empresa com a Revolução Industrial e ela tinha um foco só na produção. Produzir, produzir, produzir. Consequentemente, a parte da administração era desorganizada. Então, o termo é esse. A administração foi sistematizada porque houve um crescimento acelerado e desorganizado das empresas. Com esse crescimento acelerado, chegou uma hora que começou o quê? O conceito que nós conhecemos bem hoje, que é o conceito da concorrência, certo? Quando surge a concorrência, então, começa a organização, porque quem se organiza tem mais condições de resultados. Tranquilo essa primeira parte? Sem problema? Então, se perguntarem qual o motivo ou qual a fonte da organização das instituições, está aqui. Crescimento acelerado e desorganizado das empresas e busca de maior eficiência e produtividade das empresas para enfrentar a concorrência. Aqui tem uma coisa muito importante para vocês perceberem, porque eu sempre estou procurando encontrar, porque CESP tem esse problema, problema não, característica, né? Dele escrever errado, né? Então, onde é que ele poderia fazer isso aqui ficar errado? Ele poderia dizer aqui que na abordagem clássica se buscava maior eficiência e qualidade. Opa, fica errado. É importante entender isso, tá? O conceito de qualidade, ele surge com o Toyotismo. Foram os japoneses, né? Foi a grande chegada da visão toyotista no mundo a partir de 1970, que levou o pessoal a se preocupar com qualidade. Antes ninguém se preocupava com qualidade. A qualidade era algo que quebrasse o galho. Tanto que, até bem recentemente, vocês chegaram a pegar isso, uma das coisas que a gente sempre se preocupava quando comprava alguma coisa, é a assistência técnica, lembram? Nós ainda temos
essa ideia. Porque nós sabíamos que aquilo que nós comprávamos quebrava. Ou seja, qualidade secundária. Hoje você pode ver que o pessoal que trabalha com assistência técnica praticamente desapareceu. Porque ou os produtos já são feitos por um preço tão baixo que compensa você descartar, ou quando tem um preço maior ele é de qualidade e você não precisa se preocupar com o seu funcionamento. Então, para deixar errado essa frase, uma probabilidade é essa. A busca de maior eficiência e qualidade. Daí ele escreve todo o texto certo. Então, vamos pensar de novo. Ó. Era desorganizado, organizaram. Organização com 2 focos. Eficiência. Eficiência significa fazer as coisas da forma certa. Tá? De uma forma de dar rendimento. Tá? O conceito de eficiência, ele embute o conceito de evitar o desperdício. Tá? Dar uma boa aplicação ao capital. E o conceito de produtividade, ele significa produzir bastante com pouco tempo, né? Por exemplo, o conceito da esteira rolante, que bota a esteira na frente e o pessoal vai acompanhando a produção, aquilo é produtividade, né? A esteira, ela tem uma finalidade, é produtividade. Ninguém está pensando numa esteira, né? O cara ali fazendo rapidinho, em qualidade. Qualidade, ó, que bom se for. Se não for, depois a gente resolve. Bem, então, isso acontece no início do século XX, o Taylor é o referencial e essa é a tal abordagem clássica. Então, os 2 nomes que caracterizam o modelo clássico é o americano Frederick Taylor, que propôs soluções para aumentar a eficiência da indústria, e o Henri Fayol francês, que detalhou os princípios gerais da administração. Uma coisa que eu vou dar, uma coisa muito importante, dar uma dica para vocês entrarem nesse ambiente aqui que eu estou falando. É preciso que vocês mentalizem, que vocês visualizem mentalmente esta realidade. Você não pode ficar preso no texto, porque isso aqui tem uma história por trás. Então tenta associar isso a filmes que vocês viram, a cenas, a fotos, mas principalmente filmes, porque os filmes também são americanos. Então fica imaginando essas coisas que eu estou falando. Por exemplo, eu falei em esteira rolante, a maioria das pessoas já lembra lá daquele filme do Charles Chaplin, né? Então é importante se criar essas imagens na cabeça, tá? Porque daí na hora da prova você lembra da imagem e você acerta a questão. Bem, então aqui eu vou dar uma imagem muito importante para vocês guardarem. O Taylor, os 2 eram engenheiros, mas imagina esse cara, tá? O Taylor de macacão, trabalhando lá com os operários. Então a gente disse que o Taylor era um administrador de chão de fábrica, tá? Um cara que vestia o macacão e ia lá batalhar junto com os funcionários para ver como é que eles trabalhavam para ele poder dar sugestões de melhoria na produtividade. O Fayol já é um cara de escritório. Então imagina o cara de terno, bem vestidinho, cheirosinho, dizendo como é que um coordenador tem que se comportar, como é que um gerente tem que se comportar, como é que um diretor tem que se comportar. Tá? Então associem essas 2 ideias. Taylor, Fayol. Taylor, chão de fábrica. Fayol, organizador das normas administrativas. Tranquilo? Observem que um estava de um lado do oceano, né, nos Estados Unidos, e o outro na Europa. O Fayol publicou seu livro em 1916. O livro dele não é muito cobrado, tá? Mas ele é importante, ele complementa a ideia do Taylor. Mas lembre que o mundo não era como atualmente, né, que a gente troca informações toda hora. Eles se desenvolveram independentemente. A gente consegue perceber isso a partir dessas 2 informações que vêm agora. Veja lá, Taylor, nascido em 1856, morreu em 1915. Então, ele publicou o livro de 1911, lembra que naquele tempo publicar um livro era difícil, né? Então, o que você enxerga aqui? Você enxerga um jovem que trabalhou, então, durante 30 anos
depois começou a envelhecer e escreveu a sua experiência de chão de fábrica, transformando isso num livro, tá certo? Consequentemente, ele trabalhou de uma forma fechada, ele não fez, não é como hoje que você vai para seminário, você vai para curso, você abre vídeos, etc, e você vê o que os outros estão fazendo e daí você forma a tua ideia. Naquele tempo a pessoa construía a sua própria ideia. Não tinha o intercâmbio que nós temos hoje. O nome do livro pode ser perguntado em algum momento, tá? Princípios da Administração Científica. Esse livro ele é muito famoso. Até bem recentemente se chamava esse período, eu coloquei lá em cima, ó, Administração Científica. Então, se aparecer na prova algum tipo de foco em administração científica, é a tal abordagem clássica, tá? Tranquilo? Bom, qual é a proposta do Taylor? Aqui tem uma coisa importantíssima que CESP pergunta sempre e derruba meio mundo. O principal objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, simultaneamente, o máximo de prosperidade ao empregado. Soa mal para os nossos ouvidos isso, né? Nós aqui temos uma visão diferente. Então, quando cai essa questão, e eles batem muito essa questão, normalmente as pessoas se espelham na realidade brasileira, no qual o diretor, o administrador ganha uma grana violenta e o operário ganha pouco. Mas esse é o modelo europeu. Esse modelo nosso de remuneração do funcionário é o modelo, vocês vão ver daqui a pouco, é o modelo do Fayol, que veio para cá com os italianos, com os alemães. Eles vieram com essa ideia que é europeia de uma elite e um operariado. Isso, inclusive, que depois deu origem ao comunismo e tudo mais, que foi a revolta do operariado na Europa. Vocês podem perceber, você veja como tudo tem lógica, né? Vocês podem ver que o comunismo nunca pegou bem nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos a lógica é do Taylor. Até hoje lá é assim. Por que você acha que o pessoal enfrenta todos aqueles riscos ali no México, né? Passando por aquelas gangues e tudo mais, e para pular aquele muro, de repente ser preso, etc., para entrar clandestinamente nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos, trabalhou, ganha dinheiro. Não trabalhou, não ganha. Então, a mentalidade é remunerar bem quem trabalha. Já na Europa, não. Na Europa é o modelo brasileiro. Você ganha o suficiente para poder sobreviver. Então, aqui tem mais uma pegadinha importante, tá vendo? Nos Estados Unidos, ganha quem produz. E a classe média americana é cheia da grana e gasta o que a gente sabe que gasta, né? Fica daquele tamanhão todo lá de tanto gastar, porque eles ganham bem. E isto é uma lógica, que lógico, é próprio lá do modelo, mas que em termos de concurso aparece como uma das regras mais importantes do Taylorismo. O objetivo da administração é assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, simultaneamente, o máximo de prosperidade ao empregado. Então, o empregado, o assalariado, o trabalhador nos Estados Unidos ganha bem. E isso é que forma a classe média rica deles. Ficou claro isso aqui? Então, essa pergunta se repete porque a grande maioria dos candidatos responde pela nossa realidade. Você olha assim, prosperidade do empregado, estou fora, que não existe isso aí não existe. Você não diz aqui, isso não existe. Não existe aqui nem na Europa, existe nos Estados Unidos. Tranquilo essa informação? Então, tá vendo? São detalhezinhos que derrubam o pessoal na prova. Bom, resumo do que o Taylor prega. Divisão do trabalho. Divisão do trabalho, certo? Então, o profissional, isso foi normal praticamente no século XX inteiro, ele não tem a visão do todo. Ele tem a visão daquilo que ele faz. E aquilo é colocado em série e cada qual só conhece aquilo.
padronização dos tempos e movimentos dos operários. É a essência da administração científica. Na verdade, o profissional, na visão do Taylor, ele é um robozinho de carne e osso. Ele sempre faz os mesmos movimentos. Para quê? Para dar produtividade. E se busca evitar movimentos desnecessários ou não produtivos. Por exemplo, o operário ir lá no depósito buscar uma peça. Não, ele é um montador, então ele está sempre aqui montando e tem que ter uma estrutura que coloca a peça à disposição dele. Todo e qualquer deslocamento do funcionário do seu posto de trabalho significa improdutividade. Tranquilo? Então, com isso você faz o quê? Você padroniza o tempo e o movimento do operário. Hoje, isso aqui está completamente superado porque o que nós fizemos? Nós colocamos um robô no lugar do serviço repetitivo, né? Opa, tudo bom? O serviço repetitivo bota um robô. O robô faz e maravilha. Mas naquela época não tinha robô, então era o ser humano que era o robô. Tranquilo? Máxima produção com o mínimo de custo. Pode cercar isso aqui. Máxima produção com o mínimo de custo é o conceito de produtividade, né? Ser produtivo é produzir bastante com poucos recursos, tá? Através da seleção científica do trabalhador. O que é a seleção científica? É a escolha por mérito, certo? O concurso, por exemplo, é uma seleção científica, dentro do conceito dele. Exemplo, então, concurso. A outra alternativa é o QI. Né? O cara está precisando de um operário. Tem alguém na tua casa que está sem trabalhar? Ah, tem meu irmão, meu tio, meu avô, meu cunhado. Traz ele aqui amanhã que eu estou precisando de gente. Então, essa é a essência da seleção por indicação, né? Quem indica. Então, daí não é científico, porque você pega quem foi indicado. Científico é quando você seleciona. Então, um exemplo bem claro que nós temos é concurso. Pode aparecer aqui, por exemplo, através do conceito de meritocracia. Qual é o conceito de meritocracia? Seleção por mérito, certo? Eu estou sempre jogando para vocês aqui o que eu vejo aí nas questões CESP, em que eles pegam o texto original e mexem colocando algumas palavras diferentes. Trabalho em conjunto, atenção para o detalhe, é trabalho em conjunto, não é trabalho em equipe. Trabalho em equipe é outra coisa. Trabalho em conjunto é o trabalho sequencial, cada pessoa fazendo sua parte, mas não intercambiando experiências. Trabalho em equipe é quando você troca experiências, certo? Então, se cair trabalho em equipe, pro Taylor está errado. O Taylorismo é trabalho em conjunto. É do Taylor a ideia da supervisão, né? Supervisão. O supervisor hoje é um cargo normal. Mas veja a origem da palavra. Supervisão. Alguém que tem uma visão acurada e enxerga tudo. Essa é a função do supervisor, né? Ficar vendo se todo mundo está produzindo, se está produzindo o que ele quer, etc. e tudo mais. Tudo isso aqui termina na palavra ênfase na eficiência. Ênfase na eficiência, ok? Bom, vamos aproveitar aqui e já vamos colocar isso aí na folha de rascunho de vocês. Quem já foi meu aluno sabe como é que é. Escreve seu monte todo. Quem está chegando pela primeira vez, caneta e papel na mão é fundamental, hein? Porque muito do que eu apresento aqui não está no slide. Então agora eu vou dar uma dica importante que não está no slide. Pode até aparecer lá para frente, mas em princípio não vai aparecer. A diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Então vamos lá. Apareceu eficiência aqui. Eficiência nos concursos é claramente o seguinte: fazer mais com menos. É muito próximo do conceito de produtividade. Fazer mais com menos. Isso é eficiência. Uma outra afirmação que é eficiência também é a ideia de cumprir ordens. Tá? Cumprir ordens significa o quê? Obedecer normas, regulamentos, leis, exigências do chefe. Tá?
A essência da eficiência é essa. O profissional não pensa, ele obedece. Tá? Isso é ser eficiente. O conceito do Taylor é claramente de eficiência. As pessoas eram robôs, não eram, a gente ouve isso até hoje, não é pago para pensar, é pago para produzir. E quanto mais produzir, mais ganha. Então como é que funcionava naquela época? Nesse período aí? A gente vê isso nos filmes. A criança começava a trabalhar com 7 anos como operária, das 7 da manhã às 10 da noite. Dos 7 anos, quando ela começava a aprender a obedecer ordem, escola, nem pensar, né? Escola, se desse ia, se não desse não ia. Trabalhava até as 40, 43 e morria. Tá? Mas atenção, hein? Morria rica, não esqueça. Morria rica, que era o que incentivava. Mas as condições, né? Então essa garotada se criava trabalhando, lá com seus 20 anos casava, tinha 10 filhos, tá? E esses filhos, então, na próxima geração, já não passavam as dificuldades que o pai passou. Porque o pai trazia muita grana para casa. Então veja que é uma lógica completamente diferente da nossa realidade. E isso é explorado no concurso porque a tendência nossa é julgar a abordagem clássica pelos dias de hoje. E julgar a abordagem clássica pela realidade brasileira e não pela realidade americana. O mundo americano é diferente do nosso. Tranquilo? Eficiência está ok? Eficácia, segunda palavra importante, eficácia. Eficácia é a mais fácil delas. De certa forma, todos vocês já conhecem o significado dela, que é foco nos resultados. Tá? A eficiência, então, é foco na obediência e a eficácia é foco nos resultados. Tranquilo? E tem uma terceira palavra que está aparecendo bem frequentemente, que é a efetividade. Efetividade significa ser útil ao bem comum. É um assunto que aparece muito em administração pública, mas também aparece na administração privada. Então, por exemplo, um determinado projeto ser efetivo significa que ele atende às necessidades da sociedade ou de uma comunidade, ou usa seu termo bem comum. Poderia também ser, no caso da iniciativa privada, algo que fosse útil ao cliente. Tá? Tranquilo esses três termos? Então, na prova, esses 3 termos, nem concurso CESP define questões. Define questões. Sempre tem uma questão em prova CESP, às vezes 2 ou 3, que utiliza uma dessas 3 palavras. E com frequência depois da prova eu ouço de alunos, pô, cara, eu errei, eu fiquei em dúvida do significado de eficiência e eficácia, acaba trocando e erra a questão. Então, fica bem claro que nesse período o profissional não tinha compromisso com os resultados. Ele só produzia, chegava lá de manhã, produzia. Era medido por produção. Quem tinha a visão de resultados era a elite da direção, né? O operariado não pensava, o operariado só produzia. Valeu? Tranquilo? Bem, aqui ó, vocês vejam o resumo do que eu já falei. Ele compara a organização a uma máquina, é a robotização do ser humano. Considera o salário, atenção para o detalhe, essa tem que anotar bem, ó. Considera o salário como fundamental para a satisfação dos funcionários. Então, já caiu o CESP, a seguinte afirmação para dar certo e errado. Salário é o único, às vezes pode aparecer também, o principal fator motivacional. Então, assim, no Taylorismo, salário é o único, às vezes é o principal fator motivacional. Nesta realidade que eu falei, em que o profissional ganha pela produtividade, é lógico que a remuneração passa a ser o seu maior motivador. Se ele não tiver esse foco, ele não vai ficar se matando das 7 da manhã às 10 da noite, né, a vida inteira.
Tranquilo essa aí? A outra muito importante mesmo. A organização é vista como fechada. E eu coloquei entre parênteses aí já o significado. Desvinculada do mercado. Então você vai verificar que na abordagem sistêmica, que é a terceira que nós vamos ver, a visão da organização é aberta. Ou significa, ela está vinculada ao ambiente onde atua. Ela ser fechada, o exemplo mais concreto que nós temos, e que parece até uma brincadeira, é uma afirmação que era feita continuamente pelo Ford, que é o empresário, foi o empresário que mais usou esse modelo, que ele costumava dizer assim, ó, o cliente pode escolher a cor, ele escolhe preto. Quer dizer, ele não queria saber qual era a cor que o mercado queria. Ele fazia o carro dele preto, só preto. Ele teve lá a produção do Ford T, o Ford Bigode, que é o segundo veículo mais produzido na história do automobilismo, até hoje, tá? Só foi superado pelo Fusca, mas lembre que o Fusca foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra Mundial, mas deslanchou de 1945 até 1980. Então tínhamos estradas, tínhamos asfalto e tudo mais. Tinha estrutura de combustível e tudo mais. O Ford tem a segunda maior marca em volumes de veículos produzidos no mundo entre 1912 e 1930, 31, 32. O mesmo modelo, com a mesma cor, nada de inovação durante 30 anos, saindo um veículo de 5 em 5 minutos da linha de produção. Então, está bem claro aqui que ele estava pouco preocupado com o mercado. Ele produzia, se só tinha aquele para comprar, e você comprava. A demanda era maior que a oferta. Então, essa é a ideia de organização vista como fechada. Ficou tranquilo isso aí? Sem problema? A qualificação do funcionário passa a ser secundária em consequência da divisão de tarefas que são executadas de maneira repetitiva. Aí tem mais duas palavras que são fundamentais para você entender uma questão CESP em administração. A diferença entre especialização e qualificação. São duas palavras com significados diferentes. Quando eu falo especialização, é o modelo taylorista. A divisão das atividades em pequenas tarefas repetitivas sem grau de complexidade. Então aí é especialização. O cara é especialista em apertar parafuso. Ora, apertar parafuso é uma especialização. Ele passa a vida inteira só apertando parafuso. O dia que o braço dele sofreu um lera aí, né? Uma lesão, não tem problema, eu tiro aquele cara que afinal de contas não serve mais para mim porque não sabe apertar parafuso, e em 10 minutos eu treino um outro para apertar parafuso com a mesma produtividade. Então isso é especialização. Qualificação é o domínio de uma técnica ou de uma metodologia ou de uma ciência, né, com alto grau de complexidade ou pelo menos com alguma complexidade significativa. É aquela que você precisa fazer um treinamento, um curso, um aperfeiçoamento. O que você já escreveu? Não, qual dos dois? Primeiro você pegou. Qualificação é a divisão, é a... Como é que eu comecei a frase aí, quem já escreveu? É o domínio, né? Essa é a palavra. É o domínio de uma técnica, de uma ciência, né? Ou de um conceito, né, mais complexo. Ficou claro? Então, tanto que nós falamos hoje como profissional qualificado, né? Profissional qualificado, a gente entende que é alguém que fez um curso, que entendeu as coisas, etc. Então, isso é importante na prova, porque você veja que parece um contrassenso. Lá atrás eu disse que o princípio dele era a especialização, e aqui está escrito, a qualificação do funcionário passa a ser secundária. Então, os profissionais não eram qualificados, eles eram especializados em tarefas simples.
Isso é decisivo na hora da prova. Se ele me troca a palavra especialização e coloca a palavra qualificação, mudou completamente o sentido do vocábulo. E nós usamos isso. Nós falamos profissional qualificado, não falamos? Então, é evidente que há uma diferença. E CESP explora muito. CESP explora muito o significado das palavras. E isso não é só para a minha disciplina, é para todas as disciplinas. Então, ele tem um texto, para fazer o texto ficar errado, ele tira aquela palavra, coloca outra que na nossa linguagem diária passa desapercebida, que é diferente, e lógico, só vai acertar quem conhece bem a terminologia. Então, conhecer a terminologia de todas as disciplinas é fundamental para você fazer boa pontuação no CESP. Por isso que eu insisto nos significados de eficácia, eficiência, efetividade, qualificação, padronização, né? Aberto, fechado. São essas as palavras-chave para vocês se darem bem na prova. Beleza? Então vamos prestando bastante atenção, e quando eu falar alguma palavra aqui, que de repente até eu use errada, me interrompa. Mas espera aí, o significado disso não é aquilo? Porque eu também, às vezes, no falar, eu acabo também usando o que nós usamos, substituindo vocábulos erradamente. Bem, então, ficou bem clara essa ideia que a qualificação do funcionário passa a ser secundária, porque eu especializo o profissional e não qualifico ele? Em consequência do quê? Da divisão de tarefas que são executadas de maneira repetitiva. Se as tarefas são executadas de maneira repetitiva e são simples, aí eu não preciso qualificar, eu só especializo. Fechado? Percebo também que é uma questão de lógica, né? Bom, Fayol escreveu um livrinho muito interessante, eu já tive que estudar ele umas 2 ou 3 vezes para concursos, para meu tempo de administração, etc. E eu resumi ele aqui em cima daquilo que cai no concurso. Pode aparecer, então, não esqueçam, ao invés de abordagem clássica, o termo taylorismo. Encerramos aí o taylorismo. Pode fazer até um cercadinho aí no teu caderno, aí na tua apostila. O que nós vimos agora foi o que nós conhecemos por taylorismo. Beleza? Aí, ó, paralelamente a isso, neste momento, o Fayol estava lá na França, trabalhando numa indústria de mineração. Os dois não se conheciam, não era normal isso naquela época, eram 2 mundos separados. Veja que a idade dele é mais ou menos parecida com a do nosso amigo Taylor. O Taylor é de 1856 e morreu em 1915, e o Fayol é de 1841, morreu em 1925, então o Fayol viveu 20 anos a mais. E o Fayol publicou o livro dele em 1916. Está claro que, isso é evidente, que o Fayol leu o Taylor. O Taylor foi publicado em 1911, ele era um cara bem esquematizado, então é lógico que ele leu o Fayol.